Olá pessoal, hoje nós vamos tratar do tema da semana 2 do PET 3 dos terceiros anos do ensino médio. Nós temos dois temas para tratar hoje, né? Um é o Thomas Hobbes e o Estado como segurança, e o outro é o de Frederic Bastiat, o Estado como garantidor de liberdades. Veja bem, em certa medida, o que nós vamos falar é o que nós falamos na semana passada. Então eu não vou me repetir de novo, até porque semana passada eu já tinha falado que no PET 2 eu já tinha gravado um vídeo sobre a concepção filosófica e política de Hobbes durante a Idade Moderna. Então eu já expliquei isso, como se diz em latim, ad nauseam, né? Já expliquei isso muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para você fazer. Volta lá e assiste de novo o vídeo, para você tentar compreender, mais uma vez, até porque a repetição é a mãe da aprendizagem, o que Hobbes está dizendo sobre o Estado. Isso não quer dizer que você não tenha que ler o texto dessa semana, né? Você tem que ler sim, até porque as atividades vão se basear no texto dessa semana. Mas a minha explicação você já teve, né? Então, de certa maneira, você já vai compreender melhor o texto e vai conseguir fazer as atividades de uma maneira mais fluida, se é que você viu os vídeos que eu estou falando, né? Que você deveria ter visto. Porque eu já expliquei lá o que Hobbes diz. Então nós vamos tratar nesse vídeo agora, mais especificamente, sobre as questões. E eu vou explicar elas, uma por uma, para que você possa compreendê-las melhor. Vamos lá então. A questão 1 vai apresentar para vocês dois textos e vai pedir para você responder embaixo o que eles estão, qual que é o ponto em comum dos dois. São textos conceitualmente diferentes, mas eles têm um ponto em comum. Olha só, o primeiro texto de Hobbes, ele está falando o seguinte. Imagine que agora nós estivéssemos em estado de guerra, né? Nós estivéssemos na Terceira Guerra Mundial, por exemplo. Você vai viver de uma maneira muito diferente da que nós vivemos hoje. Você vai ter medo de estranhos, você vai querer estocar alimentos, você vai ficar sempre vigilante, né? Você vai ter que aprender a lutar para se defender. E segundo Hobbes, quando você não tem na sociedade uma liderança forte, você tem que viver como se estivesse em guerra o tempo todo, né? Então imagine, por exemplo, que com a pandemia haja um colapso na nossa sociedade e viva a partir de agora cada um por si. Você vai viver como se vivesse num estado de guerra, né? Porque já não tem estado mais, não tem prefeitura, não tem nem isso que a gente chama de país mais, tá tudo uma bagunça. Você vai ter que viver assim, desconfiando de estranhos, estocando alimentos, com a vigilância constante, né? Aprendendo a se defender. Então, o que Hobbes está querendo dizer é que sem o Estado, sem uma sociedade organizada pelo Estado, nós viveríamos como um estado de guerra constante, que é o caso da nossa natureza, como ele diz, né? O homem é o lobo do homem. O que isso quer dizer? Que o homem em estado de natureza, ele está constantemente em conflito. Então, é isso que está falando no primeiro texto. O segundo texto, de Rousseau, como você já sabe, porque você viu os vídeos que eu indiquei, é que, ao contrário de Hobbes, na natureza, ou sem a sociedade, para Rousseau, o ser humano é ótimo, né? Ele é naturalmente bom e piedoso. Então, sem a sociedade, ao contrário do que pensa Hobbes e o estado de guerra de todos contra todos, para Rousseau, o estado de natureza nos igualaria de uma maneira muito tranquila, né? Seríamos muito pacíficos e não procuraríamos guerra o tempo todo. Então, o que está te perguntando aí na questão 1 é de que modo Hobbes e Rousseau compreendem onde está a origem da igualdade entre os homens, não a origem da desigualdade. Porque semana passada nós falamos da desigualdade. Qual é a origem da igualdade entre os homens? Ora, é na condição natural, ou na condição original, como o texto coloca. Por quê? Porque o homem, em sua condição original, ou seja, fora da sociedade, ou melhor dizendo, antes da sociedade,
ele é igual a todos os outros homens, né? O que coloca ali a desigualdade é a própria sociedade. Então, para Hobbes, existe uma igualdade no sentido de que todos iriam guerrear contra todos, justamente porque existe essa igualdade, existe a guerra, e para Rousseau é o contrário. Como todos ali estamos, ou estaríamos, melhor dizendo, num estado de igualdade, nós não precisaríamos guerrear e seria uma beleza. Embora sejam pensamentos distintos e contrários, ambos reconhecem que a origem da igualdade entre os homens está na sua condição original, ou seja, antes ou anteriormente à sociedade. A segunda questão é de um filósofo americano, o John Rawls, comentando sobre Hobbes. Para ele, em um estado de condição original, ou um estado de natureza, nós seríamos levados a guerrear o tempo todo. Então veja bem, com quem que ele concorda? Com Hobbes ou com Rousseau? Nós seríamos levados a guerrear o tempo todo. Mesmo aqueles que não soubessem ou não quisessem guerrear e lutar, eles iam ter que aprender e iam ter que fazer isso, mesmo que seja para se defender e defender a sua família. Então o John Rawls ele está concordando mais com Hobbes. No estado de natureza, a guerra ou a luta, ou o conflito, ele se colocaria de uma maneira imperativa. Não teria como fugir disso. Nós teríamos que viver num constante estado de guerra. E é por isso que nós estabelecemos, através do nosso contrato, o contrato entre os indivíduos no estado natural, uma sociedade. Uma sociedade em que é formado o Estado justamente para colocar ordem nessa bagunça, nessa guerra de todos contra todos. É o Estado que retira dos cidadãos ou dos indivíduos a possibilidade de fazer violência e assume para si na polícia. A polícia é a violência legítima feita dentro do Estado. Ora, na nossa sociedade hoje a polícia pode usar a violência legitimamente. Nós não, Eu não posso sair com violência para com os meus concidadãos impunemente. Ou pelo menos isso não deveria acontecer. O Estado ele vem justamente para colocar uma ordem nessa guerra, certo? De todos contra todos em estado natural. Ora, isso nos leva à terceira questão, que é de onde que surge essa necessidade de guerrear, de lutar, de brigar o tempo todo em estado natural. Justamente, diz aí no texto, pelo fato de nós querermos ou nos defender ou atacar. Por uma série de motivos, Usa a sua imaginação aí. Você no estado de natureza, você ia querer se defender ou atacar as pessoas por inúmeros motivos, Então é por isso que surge essa necessidade de ficar guerreando o tempo todo. Ninguém vive ou ninguém viveria, segundo Hobbes, de uma maneira pacífica em estado de natureza. Sendo assim, o que eu acabei de comentar na questão 3, desemboca na questão 4. Qual que é a relação do medo da morte, da condição original e do estabelecimento do Estado? Veja bem, se você tem que ou lutar para se defender ou lutar para atacar e conquistar algo para sua própria sobrevivência em estado de natureza, o medo de morrer é constante. Se você pensar que a sociedade é uma briga constante, o medo da morte é constante. Então, esse medo da morte ele contribui para a criação de um Estado, porque o Estado colocaria ordem nas coisas, e ao colocar a ordem nas coisas, ele evitaria, em grande medida, que eu ficasse com medo de morrer toda vez que eu fosse caçar para poder comer um boi diferente na janta. A questão 5 está pedindo para você explicar a seguinte frase: o homem não é um animal naturalmente social. Ora, considerando que essa nossa terceira aula sobre contrato social, ou melhor dizendo, sobre contratualismo, eu acho, como seu professor, que você já está apto o suficiente para responder essa questão sozinho. Por que o homem não é um homem naturalmente social? Por que
a sociedade é algo extranatural do homem, ou melhor dizendo, que é uma superficialidade da vida do homem. Por quê? Responde aí. Depois de você refletir sobre isso, vou pedir que você escreva um texto breve de um parágrafo, né, umas 10 linhas mais ou menos, explicando por que o homem não é um animal naturalmente social. Como eu estou pedindo para você já esse texto, você não precisa fazer a questão 6, tá bom? A 6 você pode deixar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula e não esqueçam de fazer as atividades. Um abraço.